Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar no comecinho de uma das narrativas mais detalhadas e, olha, mais bem organizadas da vida de Jesus, o Evangelho de Lucas. Para a gente se situar direitinho, nossa jornada começa no Novo Testamento, especificamente nos 5 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. É aqui que toda a base para a vida e para o ministério de Jesus é construída. E o legal é que o próprio autor, Lucas, já deixa bem claro qual é a dele logo de cara. Ele escreve assim, ó: Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Quer dizer, já dá para esperar uma narrativa muito precisa, muito cuidadosa, né? E olha que interessante. Esse relato super organizado não começa direto com Jesus. Não, ele começa preparando o terreno, sabe? Com eventos que mostram intervenções divinas, promessas assim extraordinárias. É aqui que Lucas já mostra que é o mestre da narrativa. Ele nos apresenta um contraste, nossa, poderosíssimo, com 2 anúncios paralelos do anjo Gabriel. De um lado está o Zacarias, um sacerdote já idoso, bem no lugar mais sagrado, o templo. E a reação dele? Dúvida. Do outro lado, Maria, uma jovem, quase uma menina, desconhecida, na casa dela, e a resposta? Fé. Isso já diz muito, né? Mostra que a fé que importa aqui não tem a ver com status, mas sim com um coração aberto. E essa dúvida do Zacarias não fica sem resposta, não. Ela traz uma consequência imediata bem visível. O anjo Gabriel fala na lata com ele. Sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Você ficará mudo e não poderá falar, porque não acreditou em minhas palavras. Agora, olha o contraste absurdo com a resposta da Maria. É pura submissão, pura humildade. Ela diz: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Essa tensão, sabe, entre duvidar e crer, é um tema que já nasce forte aqui no comecinho. Ok, as promessas foram feitas. Agora, a narrativa avança para ver tudo isso se cumprir. E os nascimentos, tanto de João quanto de Jesus, são momentos que explodem não só de alegria, mas de louvor, de profecia. E não são musiquinhas de ninar, não, viu? São declarações teológicas de peso. No Magnificat, a Maria canta sobre um Deus que vira o jogo, que inverte a ordem social, exaltando os humildes. Depois, no Benedictus, o Zacarias, que finalmente pode falar de novo, profetiza sobre a salvação que está chegando. E mais tarde, lá no templo, o Simeão olha para o bebê Jesus e reconhece nele a luz para todas as nações. É muito poderoso. Aí a narrativa dá um salto no tempo. De repente, Jesus tem 12 anos. E um episódio específico no templo nos dá a primeira pista, o primeiro vislumbre da consciência que ele já tinha da sua identidade e da sua missão. Imagina a cena. Os pais dele aflitos procurando por dias. Quando finalmente o encontram, a resposta do menino Jesus é desconcertante e reveladora. Ele diz: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Agora, o cenário muda completamente. A gente sai da cidade, do templo e vai para o deserto. Anos se passaram e surge uma figura nossa, uma figura poderosa, austera, para preparar o caminho. João Batista. E a mensagem do João não era para amaciar o ego de ninguém, viu? Pelo contrário. Ele batia de frente com as multidões com palavras duríssimas. Raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Era um chamado radical, sem meio termo, ao arrependimento. E para João, esse arrependimento não era só um sentimento, não. Tinha que ter mudança prática, visível. Para as multidões ele dizia: seja generoso. Para os coletores de impostos o recado era: seja justo, parem de roubar. E para os soldados, usem a autoridade de vocês com integridade. É o arrependimento na vida real. E no meio de todo esse movimento aparece Jesus para ser batizado por João. E esse momento, gente, é um clímax de afirmação divina. O céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba e uma voz do céu declara: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. É a confirmação de tudo. Com essa aprovação divina, digamos assim, o ministério público de Jesus finalmente começa. Mas olha que curioso, o primeiro ato dele não é um milagre na frente de todo mundo, é uma prova. Uma prova solitária e intensa lá no deserto, onde ele vai enfrentar 3 grandes tentações. Depois de 40 dias sem comer nada, a primeira tentação ataca justamente o ponto mais fraco, a necessidade humana mais básica, a fome.
O desafio é usar o poder divino para satisfação pessoal. Mas a resposta de Jesus é imediata e vem direto das Escrituras. Ele estabelece uma prioridade clara entre o espiritual e o material. Ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Depois disso, ele volta para casa, para Nazaré, vai à sinagoga, como era o costume, lê uma passagem do profeta Isaías que fala do Messias, e então ele solta uma bomba. Ele diz, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. No começo, o pessoal fica admirado. Só que essa admiração vira ódio num piscar de olhos. Quando Jesus dá a entender que as bênçãos de Deus não são exclusividade deles, o povo se enche de fúria. A mesma multidão que o admirava, agora o expulsa da cidade e tenta jogá-lo de um penhasco. Esse é o primeiro grande confronto do ministério dele, bem na sua cidade natal. Depois de escapar por pouco da morte em Nazaré, Jesus começa de fato a reunir seus seguidores e operar milagres. E isso, claro, vai colocá-lo em rota de colisão direta com as autoridades religiosas da época. O chamado dos primeiros discípulos é marcante. Depois de uma pesca tão milagrosa que deixou os pescadores de queixo caído, Jesus faz um convite que muda a vida de Simão Pedro para sempre. Ele diz, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E o conflito não demora a aparecer. Ao curar um paralítico, a primeira coisa que Jesus faz é dizer que os pecados do homem estavam perdoados. Pronto. Isso foi o estopim. Os fariseus e mestres da lei na hora pensaram, peraí, quem esse cara pensa que é? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, que sabia exatamente o que eles estavam pensando, confronta todo mundo ali na hora. E para provar que ele tinha sim a autoridade, ele cura o homem na frente de todos, dizendo, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. E assim que os 5 primeiros capítulos de Lucas nos deixam num ponto de altíssima tensão. De um lado, um ministério poderoso, cheio de milagres, que atrai multidões. Do outro, uma oposição que cresce a cada ato de autoridade de Jesus. A grande pergunta que fica no ar é: como as autoridades estabelecidas vão reagir a essa influência que não para de crescer? Bom, as respostas para isso já começam a se desenrolar nos próximos capítulos.